Olá, pessoal. Estou aqui para passar as orientações para a atividade desta tarde. Então, primeiramente, eu gostaria que vocês pegassem aí o cronograma para a gente dar uma olhada na nossa rotina, ou seja, na nossa agenda do dia. Tá? Então, hoje é quinta-feira, nós trabalharemos com português e matemática. Em português, nós faremos a sequência didática no ler e escrever. Então, separem aí o ler e escrever. E nós trabalharemos as páginas 139, 140, 141. Atividade 2A. O uso do no final das palavras. E na página 141, 142, atividade 2B. Vamos fazer aí uma reflexão sobre as palavrinhas, tá? Farei em dois momentos diferentes. O primeiro em português. Posteriormente, num outro momento, nós faremos matemática, tá? Será o próximo vídeo. Em matemática, nós trabalharemos aí o EMAI, a sequência 5, a atividade 5.5 e 5.6, ainda envolvendo os nossos estudos sobre temperatura, tá? Sobre previsão do tempo e temperatura. Espero que vocês gostem da aula. Então, vamos lá. Peguem aí o seu material, ler e escrever, e coloquem aí a data de hoje, é sempre importante, tá? Que vocês coloquem a data. Então, hoje é dia 27/5/2021. Podem colocar aqui em cima, olha. Coloque no alto todas as páginas que nós vamos fazer. Se vocês quiserem já colocar, é da página 139 até a página 142, tá? Então, vamos lá. Atividade 2A. Leitura reflexiva do texto. A bruxa e o caldeirão. O uso do U no final dos verbos. Bem, se você acessou o link que eu já deixei para vocês, né, já foi feita a leitura do texto A Bruxa e o Caldeirão. Porém, muitos alunos não conheciam esse texto, então será necessário uma nova leitura, para que a gente comece aí a fazer a observação, tá? De algumas situações que são importantes para que nós consigamos desenvolver as nossas atividades de hoje. Então, primeiramente, vamos ver aí o que está solicitando, tá? Então, nós temos aí, leia o conto A Bruxa e o Caldeirão, de José Leon Machado, e complete as lacunas. O que seriam as lacunas? Os espaços, com as palavras indicadas nos parênteses, fazendo os ajustes de acordo com o texto, tá? Então, é importante aí a gente ver onde é que existem lacunas, espaços em branco, né? E a gente observar que palavras são essas que estão indicadas entre os parênteses. O que nós sabemos aqui é que nós estudaremos palavrinhas com o no final dos verbos. Vocês se recordam que são verbos? São palavrinhas, né, que nos dão a ideia de ação, de fenômeno da natureza ou de estado, tá? E os verbos, eles podem estar em três tempos, né? Em um dos três, né? Quando ele termina em R, nós dizemos que é um infinitivo, não é o tempo verbal, tá? Por exemplo, andar, comer, trabalhar, rir, escrever, dançar, abrir, fechar, tá? Nesse caso, ele não está no tempo verbal, mas ele está no infinitivo. Agora, os tempos verbais, para você se recordar, foi quando nós estudamos aí na aula de ontem, de anteontem, os verbos indicando, né, a ação no presente ou fenômeno da natureza ou estado, né? Quando indica que algo está ocorrendo no momento em que nós estamos lendo, tá? Ou no mesmo dia, tá? Ou na mesma hora, na verdade. O pretérito ou passado indica que foi algo que já ocorreu, tá? O pretérito ou passado é algo que já ocorreu. E o futuro, algo que ainda irá acontecer, tá? Então, vamos prestar bastante atenção aí. A Bruxa e o Caldeirão, José Leon Machado. Então, nós temos aí o caldeirão, né, com a posição da bruxa, a bruxa aí na sua vassoura, tá?
Quando preparava uma sopa com os olhinhos de couve para o jantar, a bruxa constatou, grifem aí, que o caldeirão estava furado. Não era muito, não, senhor. Um furo pequeniníssimo, quase invisível, mas era o suficiente para, pinga que pinga, ir vertendo os líquidos e ir apagando o fogo. Nunca tal lhe tinha sucedido. Foi consultar o livro de feitiços, adquirido no tempo em que andara a tirar o curso superior de bruxaria por correspondência. Grifem aí, olha. Folheou-o de ponta a ponta. Grifem aí. Confirmou no índice e nada, grifem aí, e nada encontrou sobre a forma de resolver o caso. O que haveria de fazer? Uma bruxa sem caldeirão era como padeiro sem forno. De que forma poderia ela agora preparar as horríveis poções? Para as coisas mais corriqueiras, tinha a reserva dos frascos. Mas se lhe apareciam daqueles casos em que era necessário preparar na hora de uma mistela, como o da filha de um aldeão que engolira uma nuvem, e foi preciso fazer um vomitório especial contra o visco rosmaninho, 3 dentes de alho, uma semente de abóbora seca, uma asa de morcego e 5 aparas de unhas de gato. Se a moça vomitou a nuvem, grifem aí, vomitou, pois não haveria de vomitar? Com a potência do remédio, além da nuvem, vomitou uma grande chuvada de granizo que furou os telhados das casas em redor. Era muito aborrecido aquele furo. Deixa eu ver um pouquinho. Aquele furo no caldeirão. Nem a sopa do dia a dia podia cozinhar. Mantinha-se a pão e água. Que remédio! Enquanto não encontrasse uma forma de resolver o caso. Matutou, podem grifar, podem usar marca-texto ou passar um traço colorido embaixo. Matutou dias seguidos no assunto e começou a desconfiar se o mercador que lhe vendera o caldeirão na feira, há muitos anos atrás, não a teria enganado com material de segunda categoria. A ela, bruxa inexperiente, e a dar os primeiros passos nas artes mágicas, podia facilmente ter-lhe dado um caldeirão com defeito. Vamos para a próxima página. Agora nós vamos observar que aqui vai haver algumas lacunas, tá? Que são esses espaços aí em branco que eu disse para vocês. E entre parênteses, nós temos algumas palavrinhas que estão em negrito, tá? Se vocês quiserem circular ou se vocês acharem que está bom, não precisa. Mas se quiserem, passem aí o traço colorido também. Ah, então nós temos aqui, ó, decidir, verificar, perguntar, mirar, remirar e avaliar. Como nós já estudamos os verbos, nós vimos que as palavrinhas aqui, que são terminadas em R e indicam ação, elas podem ser verbos, tá? Nesse caso aqui, nós verificamos que sim. Por quê? Porque elas nos dão a ideia de uma ação cometida por alguém, tá? Então, como é que a gente vai utilizar esses verbos? No presente, que é uma ação que está ocorrendo no momento. No passado, se é algo que já aconteceu, ou no futuro, algo que ainda acontecerá. Então, quando eu pedir para vocês grifarem as palavrinhas aqui, né? Não estão grifadas aqui no meu texto, mas vocês têm aí grifados em casa, vocês conseguem observar, né?
Então, as palavrinhas, algumas delas, né? Foi constatou, né? Deixa eu ver aqui. Constatou, encontrou, folheou, confirmou, vomitou aqui embaixo, né? Matutou, ou seja, pensou, 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 começou. Então, nós temos várias palavrinhas aí. Essas palavrinhas são verbos, tá? Elas nos dão a ideia do quê? De algo que está acontecendo? Não. De algo que ainda acontecerá? Também não. De algo que aconteceu, tá? Então, elas vão nos indicar que foram fatos já ocorridos. Então, como é que a gente vai preencher essas lacunas, né? Pensando nessas palavras como algo que já aconteceu. Então, olha, decidir, então, ir à próxima feira. Como é que vai ficar, pessoal? Então, nós temos aí, né? Vai ficar decidiu, né? Então, nós temos que colocar aí com letra maiúscula, tá? Decidiu. Vamos colocar, tinha que ser mais para cá, né? Tá bom. Decidiu, então, ir à próxima feira e levar o caldeirão ao mercador. Procurando na seção das vendas de apetrechos de cozinha, a bruxa verificar? Não, nós temos que concordar aqui. A bruxa, ela fez o quê? Ela verificou. A bruxa verificou que o mercador já não era o mesmo. Era o neto do outro e, claro, não se lembrava, nem podia, das tropelias comerciais do seu falecido avô. Ficou desapontada. Então, ela chegou lá esperando que ela encontrasse o antigo mercador, mas não era. Né? Agora, já trabalhava no mercado, era o neto desse mercador. Então, ela ficou aqui desapontada. Então, nós estamos nos referindo à bruxa, né? Como é que nós podemos colocar aí? Perguntar, todavia? Não. A bruxa, ela teve a ação de perguntar. Então, ela perguntou. Lembrando que é P maiúsculo, porque isso ocorre após a pontuação, tá? Olha o ponto final aqui. Então, nós temos que colocar letra maiúscula. Perguntou. É junto aqui, gente, embora tenha ficado um pouquinho longe, mas é uma palavra só. Perguntou, todavia, o que podia fazer com o caldeirão furado. O mercador, então, olha aqui, o mercador, né? Se a gente for substituir por pronome, vai ficar ele. Ele mirar? Não. O mercador mirou, tá? Olhou com uma certa mira. Remirar. Então, se ele mirou, ele remirou, ou seja, mirou novamente. Mirou, remirou e avaliar? Não, ele avaliou. Mirou, remirou, avaliou e disse: este está bom para você pôr ao pé da porta a fazer de vaso. Então, essa foi a sugestão dele. Com uns pés de sardinheira, ficava bem bonito. A bruxa irritou-se com a sugestão. E não fosse a gente toda ali na feira a comprar e a vender, transformava-o em pássaro. Então, ela ficou muito brava, né, com a sugestão dele. Ela queria que ele resolvesse seus problemas, mas ele deu essa solução, olha, leva seu vaso.
né? Leva seu caldeirão, transforma ele aí, utiliza ele como um vaso, né? E ele deu uma sugestão aí, com os pés de sardinheira ficava bem bonito. Então, com a sua irritação, ela só não transformou em pássaro, por quê? Porque havia muita gente na feira, né? A solução parece boa, sim, senhor. Mas diga-me cá, se ponho o caldeirão a fazer de vaso, onde cozinho eu depois? Então, ela lançou uma pergunta aí. Se eu utilizo meu caldeirão de vaso, né? Como é que eu vou fazer o meu alimento? Como é que eu vou preparar depois, né? Na verdade, até as porções que ela preparava, certo? Se vocês aí já preencheram, tá? Agora eu vou limpar aqui a nossa tela para a gente continuar, tá? Fazendo aí a nossa leitura. Vamos lá. Neste novo, ela perguntou onde é que ela cozinharia. E ele respondeu, olha aqui, o travessão indicando a fala do personagem. Neste novo que aqui tenho, e com preço muito em conta, neste novo aqui que aqui tenho, e com preço muito em conta. Então, está oferecendo uma nova mercadoria. A bruxa olhou para o caldeirão que o mercador lhe apontava, sobressaindo num monte de muitos outros, de um brilhante avermelhado, mesmo a pedir que o levassem. A bruxa, que tinha os seus brios de mulher, ficou encantada, como mulher se apaixona, né, por algo assim que brilha, que chama atenção, né? O mercador aproveitou a ocasião para tecer os maiores elogios ao artigo. Então, elogiou ali o produto que ele tinha para venda, gabando a dureza e a grossura do cobre. Então, ele disse que era um material resistente. Os rendilhados da barriga, o feitio da asa em meia-lua, a capacidade e o peso, tão leve como um bom caldeirão podia ser. Fácil de carregar para qualquer lado. Então, ele fez aí uma excelente propaganda do caldeirão que ele havia colocado à venda, né? Pois bem, levo. O mercador esfregou as mãos de contente. Mas aviso, acrescentou a bruxa. Se lhe acontecer o mesmo que ao outro, pode ter a certeza de que o transformarei em sapo. Então, ela fez ali uma promessa para ele, né? Se o caldeirão furasse, com certeza ela iria ali jogar um feitiço para que ele se transformasse em sapo. O mercador riu-se do disparate enquanto embrulhava o artigo. Os anos foram passando e a bruxa continuou no seu labor, ou seja, ela continuou aí na lida, trabalhando, fazendo seus feitiços e tal. Até que um dia deu por um furo no novo e agora velho caldeirão. Ou seja, enquanto ele era novo, né, ele teve a serventia, mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, o material foi se desgastando. O que ela fez? Olha, rogou uma praga tamanha que o neto do segundo mercador que lhe vendera a essa hora, em vez de estar a comer o caldo na mesa com a família, estava num charco a apanhar mosca, ou seja, a bruxa cumpriu com a sua promessa. Ela disse que se novamente acontecesse do caldeirão furar, né, ela transformaria aí o mercador em sapo. E foi o que ela fez, né? Como é que nós chegamos a essa conclusão? Quando disse aí, em vez de estar, quando o mercador que lhe vender a essa hora, em vez de estar a comer o caldo na mesa com a família, ou seja, ao invés dele estar na sua casa, se alimentando, ele está o quê? Num charco, a apanhar mosca, né? Num lamaçal, a apanhar mosca. Por quê? O sapo se alimenta de mosca, tá?
Então, espero que vocês tenham gostado aí da história. Bem, agora vamos para as atividades, na página 140 aí. O conto narra os fatos que já aconteceram ou que irão acontecer. Então, vamos observar aqui, pessoal. Está perguntando se o conto narra, se ele conta alguns fatos que já aconteceram ou irão acontecer. Nós discutimos isso lá no início, quando nós grifamos algumas palavrinhas, né? Nós vimos que as palavrinhas estão indicando o quê? Estão indicando o passado, né? Ou pretérito, né? Ficou meio feio aqui a minha letra? Não liguem, não. Ó, passado é com 2 S. Se vocês quiserem anotar aí, tá? No passado. Fatos que irão acontecer, as palavrinhas estariam mencionando o futuro, né? Aquilo que ainda não aconteceu, que vai acontecer, tá? Então, o que que nós podemos perceber aí? Né? Essas palavrinhas, né? Que nós grifamos, né? São palavras que demonstram que os fatos já ocorreram. Então, nós temos que responder aí. A próxima pergunta: quais as palavras que o ajudaram a perceber isso? Tá? Então, o que que nós vamos colocar? Se o conto narra fatos do passado ou do futuro, né? Então, são do passado, como nós conseguimos perceber, e nós podemos constatar isso com as palavrinhas, ou seja, que palavras são essas que nos dão a ideia de passado, presente e futuro? São os verbos. Então, com a presença dos verbos, né, no passado, terminados com a letra U, né? Vocês perceberam isso? Então, olhem aqui. Olhem, voltem lá e olhem no texto. O meu não está grifado, mas quando vocês voltam aqui, né, vocês têm várias palavrinhas que indicam isso. A bruxa constatou, olha aqui, o caldeirão estava furado, né? Foi consultar. Folheou o livro, né? Depois, se a moça vomitou, matutou. Então, nós temos uma série de palavrinhas aqui. Depois nós preenchemos aí, ó. Decidiu, verificou, mirou, perguntou, avaliou. Então, o que que nós podemos colocar, né? Que nós constatamos pelos verbos terminados em U, tá? O que essas palavras indicam? Indicam os fatos do passado, fatos já ocorridos. Entre parênteses, vocês podem colocar no passado, tá? Foram palavrinhas que indicam coisas que já passaram, que já aconteceram, tá? C. Exponham o que descobriram aos colegas da classe e ouçam as conclusões que chegaram. Ajude seu professor a construir um registro sobre essas descobertas, tá? Então, nós percebemos o quê? Né? Nós percebemos que os verbos, quando indicam ações que já passaram, né? Eles vão terminar em U, tá? Então, é isso que eu gostaria que vocês fizessem a anotação. Então, agora nós vamos para a atividade 2B, refletindo sobre as palavras, tá? Leia o poema abaixo e encontre palavras escritas com grafia incorreta. Podem passar um traço aí, né? Grafia incorreta. O que seria a grafia? Escrita. Incorreta é quando não está correto, quando está errado. Então, existe no texto algumas palavrinhas que estão escritas incorretamente, tá? Nós vamos fazendo a leitura e eu gostaria aí que vocês fossem fazendo as anotações, tá? Aqui, pode usar os espaços aqui para anotar.
Então, é importante que nós percebamos que existem palavrinhas que vão indicar ação, né? Como nós vimos aí no texto anterior, são verbos, né? Que podem estar no presente, passado ou futuro, mas eles vão terminar com o quando os fatos já aconteceram, ou seja, o verbo estará no tempo passado, no pretérito, ok? Então, nós também temos que observar que algumas palavras são substantivos. Como assim, professora? Vamos recordar. Tá? O que são substantivos? São palavras que dão nome para as coisas, para as pessoas, para os objetos, para os lugares, para os animais, tá? Então, por exemplo, se eu mostro isso aqui para você, olha, é uma borracha. A palavra borracha é um substantivo. Se eu mostro isso aqui para você, olha, deixa eu abrir aqui. Isso é um caderno. Caderno é o nome desse objeto. É um substantivo. Se eu mostro isso aqui para você, isso é um celular, né? O celular, a palavra celular é um substantivo. Olha aqui, um fone, né? Um fone de ouvido. Fone de ouvido é um substantivo. Caneta é um substantivo, tá? Lápis. Lápis é um substantivo. Então, observem, os verbos são palavras que indicam ação, fenômeno da natureza, né? Ou um estado. Já o substantivo são palavras que nomeiam as coisas, os seres, os objetos, os lugares. Tá certo? Se for necessário, podem deixar aí, registre isso aí em algum ponto do seu livro, tá bom? Então, vamos para o poema, né? O que nós temos que fazer? À medida que nós formos lendo, nós temos que já grifar aquilo que está escrito errado. Por quê? As palavrinhas com o, se forem aliás, se a palavra for verbo, ela vai terminar com u, se for verbo estiver no passado. Mas, se for um substantivo, se for uma palavra que nomeia, que dá nome para alguma coisa, ela já terá uma grafia diferente. A pronúncia será a mesma, mas a palavrinha terá, vamos dizer, uma escrita diferente, tá? Quando nós, né, ou quando vocês estudaram, na verdade, estavam sendo alfabetizados, vocês aprenderam, né? Ao, el, il, aqui eu errei. Deixa eu melhorar aqui. Ao, el, il, ol e u. Tá? Muitas vezes a pronúncia é igual, né? Mas, aliás, o som é igual, a pronúncia é igual, mas a grafia, ou seja, a escrita é diferente. Então, vamos lá. Eu quero que vocês percebam isso, tá? No decorrer da leitura, certo? Então, vamos lá. A tristeza de pobre não tem rosto, de artista de cinema ou de postal, de pontos turísticos. A tristeza de pobre não tem rosto, de artista de cinema ou de postal. Olha aqui, postal. Você acha que isso aqui é um verbo? Indica uma ação? Você sabe o que é um cartão postal, né? Geralmente, quando as pessoas viajavam, né? Elas realmente compravam um cartão postal, seria um cartão que ela enviava para alguém numa outra cidade, até mesmo outro país, né? Para mostrar ali um lugar, um ponto turístico, uma paisagem, né? No local onde ela se encontrava. Então, postal, vocês vão o quê? Vocês vão grifar, por quê? Está escrito de forma incorreta, tá? Não tem esse verbo. Então, qual é a escrita correta? É postal com L. Então, você já faz aí a anotação aí do lado, tá?
para você desenvolver a atividade na sequência, tá? A tristeza de pobre não tem rosto, de artista de cinema ou de postal, de pontos turísticos. Tem sim gosto de esperança cortada com punhal de feriado em dia de domingo. Então, observem aqui. Nós vemos mais uma palavrinha, tá? Punhal. Então, gostaria que você grifasse. Punhal. Existe algum verbo, né, que a gente consiga conjugar? Eu punhal, tu punhals? Não. Punhal é o nome de uma ferramenta, né? De uma arma, tá? Tipo, é como se fosse uma faca, né? Então, punhal. O punhal é um substantivo. Então, nós vamos escrever com L no final, tá? Punhal. Então, caprichem aí, tá? Se fosse verbo, seria com U no final. De dor de dente, comida sem sal. Aqui tá certinho, olha, sal. Porque é o nome, né, daquilo que a gente usa para salgar os alimentos. Então, é um substantivo. De dor de dente, comida sem sal. Sofrimento de pobre bate em bingo. É certo, cruel. Olha aqui, mais uma palavrinha escrita de forma inadequada. É certo, cruel, dolorido e real. Bem, cruel. Existe uma palavra, aliás, a palavra cruel é uma palavra que indica um verbo? Não, né? Pessoa cruel. Então, aqui está escrito indevidamente, tá? A grafia está incorreta, porque cruel é um substantivo. Então, nós temos que escrever aí corretamente. O substantivo termina em L. Não reparem aí, não, que eu estou escrevendo aqui com o mouse, a letra não fica nada bonita, pessoal. Pobre sofre, nunca tem nome. É sempre um Zé ou fulano de tal. Então, guerreiro luta contra a fome. Então, aqui, olha, nós encontramos mais uma palavrinha, tá? Esse aqui, ó. Tal. Não é um verbo essa palavra, tá? E sim um substantivo. Então, a gente consegue perceber que a escrita está incorreta, ok? Tudo bem? Então, até agora nós encontramos aí 1, 2, 3, 4 palavras escritas incorretamente, certo? Então, eu vou limpar aqui para a gente continuar. Bom? Vamos lá. Fome. Inimiga feroz e mortal. Olha aqui, mortal, alguém que morre, né? Algo que se mata, né? Mercadoria que não se consome, que não sai em coluna social. Observem aqui, mais uma palavrinha. Essa palavra não indica um verbo, e sim um substantivo, que está ligado à sociedade, né? Então, como é que escreve aí o social? Escrevam aí do lado, tá? A forma correta. Social, ok? Então, essa poesia aí, 5, né? Ela foi retirada do livro A Poesia Uma Pulga, de José Neres, tá? É um livro que foi lançado pela editora Atual, em São Paulo. Tudo bem? Podemos prosseguir? Então, vamos para a página 142. Bom? Então, se você já fez as anotações, se você conseguiu aí observar isso que eu te falei, você não encontrará dificuldades, tá? Agora, reescreva as palavras encontradas corretamente no quadro. Então, vocês vão pegar essas palavrinhas, tá? Elas foram escritas erradas no poema, mas na lateral, do ladinho, vocês
puderam aí fazer a escrita correta. Então, trabalharam aí com a ortografia. Então, você vem aí com as palavrinhas. Postal, com L, não se esqueçam. Punhal, cruel, tal, social. Todas elas terminam com L. O que essas palavras indicam? Indicam um substantivo. Enquanto que aquelas primeiras que nós grifamos lá no primeiro texto são palavras que terminam em U e são verbos, tá? São verbos conjugados no passado, ok? É importante aí que vocês fiquem atentos, tá? A essa atividade, tá bom? Bem, por hoje é só. Em um outro momento, nós faremos aí, né, a atividade 2C, tá? Nós encontraremos aí algumas semelhanças, né? Na verdade, diferenças, tá? No texto 5 e a bruxa e o caldeirão, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido essas atividades e possam aí conseguir desenvolvê-las. Qualquer dúvida é só chamar. Um beijo e até daqui a pouco com o vídeo de matemática.